Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: tenta me esquecer? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino, e a opção número 2, topázio. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa tenta esquecer a gente. Opção número 1, citrino. Opção número 2, topázio. Então parem, respirem fundo. Vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com a primeira opção, o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do julgamento. O julgamento é a carta que mais fala de reconciliação no deck todo, né? O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando a acontecer. Por essa carta eu falaria que não tente esquecer vocês não, porque se tentasse esquecer vocês não ia vibrar uma reconciliação. Se vibra a reconciliação é porque a gente não quer esquecer a pessoa, né? Aqui a pessoa vibra uma reconciliação e não esquecer vocês, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Embaralhado. Tenta me esquecer, para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 9 de copas, 8 de paus, morte, 2 de espadas, 8 de ouros, força, e a carta do corte é um 10 de ouros. De jeito nenhum essa pessoa tenta esquecer vocês. Muito pelo contrário. A gente começa o jogo com a carta do julgamento. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. Então essa pessoa, ela vibra aqui uma reconciliação, ela vibra aqui uma reaproximação de vocês. Eu começo o jogo com o 9 de copas. O 9 de copas é a carta da completude amorosa. A gente se sentindo bem, completo, feliz, satisfeito, realizado ali junto do outro. Essa pessoa vibra com relação a vocês um sentimento bem forte, tá, gente? Ela vibra aí uma retomada e ela vibra muito amor com relação a vocês também. O 9 de copas também é uma carta que fala muito de vibração de encontros íntimos. Ou seja, tá com vontade, tá com saudade, tá querendo aí que as coisas fluam e aconteçam, tá? Em seguida desse 9 de copas eu tenho um 8 de paus.
E o 8 de paus é uma carta que a gente chama das flechas do Cupido. De todas as cartas do baralho, é a carta mais rápida que nós temos. Tá? É uma carta quase que de imediato. A gente fala ali em até 30 dias, mas muitas vezes pode acontecer no próprio dia da leitura ou um dia anterior teve alguma mensagem, alguma comunicação. Porque o 8 de paus ele fala de paixão, de desejo, de vontade, de tesão, de intensidade, mas é uma carta que é muito ligada também à comunicação. Então, se vocês estão sem se falar, se estão sem se comunicar, existe grande chance aí disso chegar ao fim e vir aí uma mensagem, vir aí uma comunicação com a possibilidade de uma reconciliação. E em seguida a gente vem com a morte. A morte é uma carta que fala muito de mudanças e transformações, né? A morte vem nas situações, ela transforma, ela altera aquilo que está acontecendo. A morte não é uma carta de finalização. A morte é uma carta de transformação. A morte é uma carta para a gente se preocupar quando a gente está junto, feliz, super harmonioso, tendo uma situação super gostosa, super leve, super harmoniosa. Veio a morte, a gente fala ferrou tudo. Mas do contrário não, porque a morte ela vem trazer mudanças e transformações para as situações que a gente está vivendo. Se a gente está afastado e vem a morte, existe grandes chances de uma aproximação. Existe grande chance da história se fazer diferente, né? Então a morte aqui no jogo, ela vem num sentido de poder mudar essa situação, de poder transformar essa situação. Em seguida da morte, eu tenho um 2 de espadas. O 2 de espadas é uma carta que pede pra gente tomar cuidado, né? Porque o 2 de espadas ele nos lembra o seguinte: a nossa mente mente, o próprio nome diz, a mente mente. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, para não ficar povoando na mente da gente um monte de obstáculos, um monte de problemas, um monte de situações que muitas vezes existe só na mente da gente. Porque se a gente olha o 2 de espadas, é uma pessoa que está ali com 2 espadas, espadas é a parte racional, ela tem uma venda nos olhos e tem a imagem da lua no fundo da carta. Então a nossa mente faz com que muitas vezes a gente não veja as coisas como realmente são, da forma que realmente são, né? Isso acaba gerando na gente uma grande confusão emocional, e a partir do momento que a gente está bem confuso emocionalmente falando, a gente acaba se perdendo diante da situação. Então a gente tem que tomar cuidado para não permitir que a nossa mente faça com que a gente não veja as coisas como realmente são e dessa forma não gere na gente uma confusão emocional. Então, cuidado aqui para vocês não se auto-sabotarem, tá? Em seguida desse 2 de ouros, eu tenho um 8 de ouros, que fala que tudo aquilo que a gente plantou, nós vamos colher. E a tendência da colheita ser farta, ser abundante, ser grandiosa, é muito interessante. Só que vocês vão colher na hora que isso estiver pronto, e não na hora que vocês querem. Então, tudo na nossa vida tem a sua hora, tudo na nossa vida tem o seu tempo. E vocês vão colher, sim, o que vocês plantaram mais adiante. Em seguida do 8 de ouros eu tenho a carta da força. E a força é uma carta que fala de força de sentimento. A força fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos reais, sentimentos que já criaram corpo, que já criaram raízes, que já criaram estrutura. A força sempre fala de um sentimento forte, mas um sentimento que a gente tenta manter ali contido, que a gente tenta ali manter guardado através da racionalidade. Então a energia da força, ela sempre fala da existência de um sentimento verdadeiro, porém a gente sempre tentando ali ter um certo domínio, um certo controle da situação. Então provavelmente vocês lidam com uma pessoa que tenta manter os sentimentos guardados, tenta manter os sentimentos escondidos. Para essa pessoa não deve ser muito fácil falar de emoções, não deve ser muito fácil expor os sentimentos aí. Ela sempre tenta manter um certo domínio, um certo controle da situação, tá? A nossa carta do corte é um 10 de ouros. O que é o 10 de ouros? A carta máxima da estabilidade e da solidez. Eu chamo 10 de ouros da carta do lar, porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta depois do nosso dia de trabalho, mas lar é o lugar ou a pessoa que a gente volta, né, ou que a gente procura, porque a gente se sente bem. Se sente completo, se sente realizado, se sente feliz.
é onde a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, é onde a gente recupera as nossas forças, e sem contar que é a carta máxima da estabilidade e da solidez. A gente não tenta esquecer uma pessoa que a gente está buscando uma estabilidade ou sonha com uma estabilidade e uma solidez. Então, respondendo aqui a pergunta, tenta me esquecer? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, essa pessoa ela vibra uma reconciliação e vibra com vocês uma reestruturação. Existe muito amor e existe aí grandes chances de rapidamente vir uma procura, vir um contato, alguma coisa assim, mudando essa história de vocês, transformando a situação que vocês estão vivendo. Porém, a estabilidade máxima, a estabilidade, a solidez máxima aí pode sim acontecer um pouco mais adiante. Essa pessoa ela segura muito as emoções, ela tenta manter muito os sentimentos sob o controle dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com o topázio. Vamos lá? Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do carro. O carro é uma carta que fala de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade. O carro também fala muito do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha, de ir pela direita e pela esquerda, em frente, rápido, devagar, parar, dar meia volta, porque esse carro é a nossa vida. E nós temos nas nossas mãos as rédeas desse carro. Então é uma carta que fala muito do nosso livre-arbítrio e através do nosso livre-arbítrio a gente escolher o que fazer com as situações, né? Para que lado ir com essas situações. Vamos ver o que mais o tarô nos fala. O que dá para a gente entender por enquanto é que através do livre-arbítrio da pessoa ela está tentando conduzir o carro dela para a direção que ela acha que tem que ir, tá? Agora vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Mostra pra gente. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Embaralhado. Tenta me esquecer para quem se conectou com o topázio. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 6 de paus, 7 de espadas, 5 de ouros, rei de espadas, as de copas, 10 de copas e 2 de paus. Não tem de esquecer nada. Tenta nada. Tanto que a gente abre o jogo, o carro fala muito, né, do nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, como conduzir a situação para cá ou para lá. Só que a gente abre o jogo com 6 de paus. O que é o 6 de paus? Vitória, sucesso, triunfo, conquista. Mas o 6 de paus, o que é a carta? O cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. O cavaleiro está voltando da guerra e não indo para a guerra. Essa carta fala muito da pessoa voltando para a nossa vida, da pessoa voltando para o nosso caminho. Só que detalhe, né?
O cavaleiro está voltando da guerra coroado com os louros da vitória. Então a pessoa tenta aí voltar para a vida da gente, mas ainda como se fosse o gostosão, como se fosse o rei da carne seca, né? Então não pense que essa pessoa vai tentar uma reaproximação ali, ai, porque eu tô com saudade, ai, porque eu tô arrependido. Não, a pessoa volta ali ainda como se estivesse fazendo um favor pra gente, não pra ele, né? É uma carta que fala de um certo ego, de um certo orgulho, de uma postura ali mais orgulhosa, assim, tá? Em seguida desse 6 de paus, eu tenho um 7 de espadas, o ladrão de espadas. O ladrão de espadas, o que que é? Uma pessoa que está aí olhando, observando, estudando, tentando saber tudo o que está acontecendo. É uma das cartas que fala muito do stalker. Então essa pessoa provavelmente está stalkeando vocês dentro daquilo que ela pode. Porque de vez em quando a gente vê nos comentários, tá bloqueado. Existem várias formas de se stalkear. É só querer. Vocês mesmos stalkeiam tudo. Vocês deviam, eu já falei isso, mulher devia trabalhar no FBI. Se eu fosse o diretor do FBI, só teria mulher trabalhando para mim, porque vocês descobrem coisas que nem vocês sabem como vocês conseguem descobrir. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente obtém informações, pode ser ou por WhatsApp, ou por redes sociais, ou tascando seu nome no Google, vai saber se vocês estão até no Serasa ou não, tá? Ou passando na porta da casa de vocês, ou perguntando para alguém que conheça. O próprio tarô é uma forma de stalker. Tá? Essa pessoa stalkeia vocês sim, essa pessoa busca saber informações sobre vocês. Dentro do que está ao alcance das mãos dela, ela tenta saber informações sobre vocês. Em seguida, a gente vem com um 5 de ouros. O 5 de ouros fala o quê? Essa pessoa busca informações de vocês porque ela também não está bem. O 5 de ouros é a carta da carência, da falta, da escassez, da gente se sentindo sozinho, no frio, na chuva, perdido, abandonado. A mesma falta que vocês estão sentindo, a mesma ausência que vocês estão sentindo, essa pessoa provavelmente sente também. Porque o 5 de ouros é a gente vibrando essa falta, né? Essa carência, essa escassez aí na nossa vida. Em seguida do 5 de ouros vem a pessoa, um rei de espadas. A diferença não é que essa pessoa não sinta e só vocês sintam. Ela sente a mesma coisa. A diferença é que ela lida com a situação de uma forma racional, enquanto a maioria das mulheres lidam com a emoção, né? O homem geralmente lida mais com a racionalidade. Então a gente procura ser mais prático, mais objetivo, mais pé no chão, mais racional diante de tudo aquilo que está acontecendo, diante de tudo aquilo que está se passando. Então a gente percebe que é uma pessoa que é muito racional, que tenta ser muito prática, muito objetiva, muito realista diante das coisas. Não é muito de falar de emoções, não é muito de abrir os sentimentos, mesmo eles existindo. Mas é uma pessoa que sempre tenta andar ali, lidar com as coisas mais racionalmente e menos emocionalmente falando. Só que em seguida desse rei de espadas eu tenho um as de copas e um 10 de copas. As de copas, o transbordar do amor. Geralmente essa taça é representada por uma taça que está tão cheia que ela chega a transbordar água, ela chega a vazar água. Em alguns decks ela é representada por um chafariz. Água no tarô é emoção, é sentimento. Então existe tanto sentimento que jorra dessa água, né? Cai fora dessa taça, desculpe. Então, e o as, como todo as, né? O as de copas fala da gente começar ou recomeçar uma situação, porque existe emoção, existe sentimento, existe amor envolvido. E em seguida desse as de copas eu tenho um 10 de copas, a carta do final feliz. Então a gente percebe aqui que essa pessoa não tenta esquecer vocês, não. Ela pensa assim numa volta, só que provavelmente vai voltar ali ainda meio com um certo orgulho, uma certa empáfia, aí vai voltar, tá stalkeando muito vocês, tá se sentindo ali a mosca do cocô do cavalo do bandido, mas é uma pessoa que é racional, uma pessoa que tenta ser prática, ser objetiva, mas quer um recomeço amoroso, porque acredita também que essa situação possa ter um final feliz, que é o 10 de copas. O 10 de copas sempre é a carta do final, do final feliz, né? Essa carta nos fala até mesmo de possíveis casamentos. Só que a nossa carta do corte é um 2 de paus. E o 2 de paus ele fala o que pra gente? Como que eu faço isso? Porque o 2 de paus ele é representado por um andarilho,
que está vindo ali por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher, ou vai pela direita ou vai pela esquerda. Mas como que eu vou saber o caminho que eu tenho que tomar se não tem nem placa dizendo aonde chega? Então a gente percebe, gente, que essa pessoa, talvez pelo fato de ser muito racional, né, procurar ser muito prática, muito objetiva, ela não sabe ao certo o que fazer. Ela não sabe ao certo qual o caminho, qual o rumo, qual a direção que ela possa vir a dar a uma situação. E isso acaba fazendo com que ela fique muitas vezes meio perdida, né? Muitas vezes acaba tendo ali algumas atitudes que não são legais, algumas atitudes que não são muito interessantes, mas é por ser uma pessoa que é muito racional, então tenta racionalizar sentimentos, e sentimentos não foram feitos para serem racionalizados, foram feitos para serem sentidos, né? E isso acaba gerando nela uma dúvida de não saber o que fazer, qual caminho seguir, qual lado tomar, qual direção pegar, enfim. Mas aqui não tem que esquecer vocês, não. Essa pessoa pensa muito na possibilidade de voltar, está stalkeando você, está se sentindo mal e quer retomar esse relacionamento, retomar essa situação aí. No momento ela não sabe muito bem ao certo como fazer isso. Não sabe para que lado vai levar esse carro, ou para a direita ou para a esquerda. Mas ela está pensando sim numa forma, tentando chegar aí a uma conclusão de como lidar com essa situação para poder fazer essa volta acontecer. Então não tente esquecer vocês não, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.